Olá, vou fazer o máximo para te explicar no mínimo de tempo possível o passo a passo da auto-hipnose gerativa. Eu vou falar nesse vídeo sobre como a gente consegue acessar e utilizar nossos próprios estados de consciência, nossa própria capacidade mental para entrar e acessar estados auto-hipnóticos e utilizar esses estados para gerar mudanças, tanto comportamentais quanto no nível mais emocionais ou mesmo em crenças, experiências internas que a gente tem e poder tanto mudar questões que a gente quer mudar, no sentido de superar limitações ou eliminar algum bloqueio, algum medo, alguma coisa assim, como para atingir de várias maneiras a vida que a gente almeja. Com a auto-hipnose gerativa, qualquer pessoa pode se tornar o guia do próprio processo de mudança. Normalmente a gente conta com profissionais ou com processos aí, né, de diversos tipos, mas a auto-hipnose ela nos dá a própria capacidade de desvendar, remodelar comportamentos, né, reorganizar algumas questões que estão gravadas na nossa mente. E essas questões gravadas na nossa mente são o que determinam como a gente se comporta, como a gente se sente, se a gente tem sucesso ou não, alegria ou não, bons relacionamentos ou não, saúde ou não. Você vai entender nesse vídeo exatamente todos os passos que a sua mente precisa fazer e precisa dar, né? Tanto para criar os padrões que ela foi criando ao longo da sua vida, e isso eu espero que você entenda nesse vídeo, né? Como que sua mente chegou onde ela está e o que você precisa fazer para mudar esses padrões. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, vou entrar menos possível, assim, coisa muito técnica, né? Eu falo que a auto-hipnose gerativa, ela tem bastante teoria, mas ela é sempre voltada para a prática, e esse vídeo eu não quero que fuja disso. Então, quem são pessoas que podem se beneficiar desse material? Basicamente, podem e devem se beneficiar desse material. Pessoas que querem mudar comportamentos indesejáveis, como alguma coisa que está incomodando ali, né? Alguma compulsão, algum comportamento que a pessoa faz e não gosta, quanto pessoas que querem construir uma vida mais positiva, uma mentalidade mais positiva, com emoções mais positivas, e também pessoas que querem saber e entender que tipo de sugestões estão recebendo do mundo externo e decidir pelo que elas querem ser influenciadas. Eu vou explicar nesse vídeo que a gente é mais influenciado do que a gente pensa. Até as pessoas que acham que não são influenciadas tanto por questões internas ou pela mídia, elas são sim, e eu vou explicar como isso acontece. Para quem esse material não é tão recomendado. O estado de auto-hipnose ele funciona para qualquer pessoa, mas eu não recomendo que faça sozinho. Pessoas que têm ou alguns transtornos mentais graves ou sob efeito de medicamentos ou drogas muito fortes, né, que geram uma mudança de percepção, uma mudança de cognição de repente. Meu nome é Bruno Gianola, eu sou treinador e professor de programação neurolinguística, de hipnose, sou terapeuta, e a minha jornada nessa área começou em 2009, quando eu entrei na programação neurolinguística, na hipnose, foi para trabalhar questões internas, medo de falar em público, insegurança, timidez, baixa autoestima, eu tinha um monte de coisa, dificuldade para emagrecer, e eu não pretendo entrar em detalhes aqui sobre minha vida, eu quero ir direto ao ponto, mas o que eu tenho a dizer sobre mim é que eu resolvi todas essas coisas que eu citei através dessas técnicas, através desses processos, né? Reconstruir uma autoimagem, né? Eu descobri que minha autoimagem era distorcida, era negativa, então através de técnicas e processos eu reconstruí isso. Em 2018 para 2019, já existia esse método auto-hipnose gerativa e eu ensinava ele antes apenas para alunos que já tinham feito algum outro curso meu, né, que já tinham um conhecimento, até que eu sistematizei o método do zero, para pessoas que não têm a mínima ideia do que é. Então agora ele está acessível para qualquer pessoa que não sabe o que é hipnose, o que é auto-hipnose, e muitas dessas coisas eu já vou explicar nesse vídeo, eu já vou explicar nessa aula. Então, antes de explicar o que é auto-hipnose gerativa, eu quero te explicar que a sua mente tem dois fatores. Ela funciona para duas direções, vamos chamar assim. Ela funciona com um fator mais consciente e um fator mais inconsciente. O consciente envolve mais a nossa atenção no momento, uma coisa mais racional, mais lógica, mais prestar atenção, né? Uma coisa mais linguística. Normalmente uma coisa mais técnica. A nossa mente inconsciente, ela envolve mais padrões, mais hábitos, mais emoções, é uma coisa mais artística, mais criativa, mais sonhadora, de várias maneiras de falar, né? E todos os nossos padrões, todo o nosso mapa
organizacional da nossa mente está registrado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. É como se o nosso inconsciente tivesse uma planta de engenharia, assim, né? Uma planta que a cada momento ela está acontecendo em algum lugar ali e a gente já tem pré-definido como a gente vai se sentir, como a gente vai se comportar em questões específicas. Isso está no nosso inconsciente e a gente reage automaticamente a isso. E o nosso inconsciente ele equivale a 95% da nossa capacidade mental, enquanto o consciente equivale a 5% da nossa capacidade mental. E um ponto interessante a saber é como que eu remodelo, como que eu reorganizo essa planta que está no meu inconsciente, através de processos de auto-hipnose que eu vou explicar aqui. Então, qual é o nosso objetivo? A gente ter uma noção inicial, né, do que a gente quer mudar ou melhorar na nossa vida, entrar em estado auto-hipnótico, descobrir como que aquilo está organizado no nosso inconsciente e reorganizar isso de uma maneira consistente para que aquilo fique melhor. Nosso inconsciente percebe todas as coisas meio segundo antes do nosso consciente. Então, às vezes, até as coisas que a gente vê na vida, as coisas que a gente percebe, as coisas que a gente presta atenção, estão programadas no nosso inconsciente. Nossos sonhos, nossa intuição, nossas paixões, nossos sonhos e medos, estão tudo no nosso inconsciente. Então, a gente vem tendo aprendizagens ao longo da nossa vida e essas aprendizagens elas vão sendo sempre arquivadas no nosso inconsciente. O consciente, ele tem um entendimento racional, mas ele tem muito pouco poder de mudança sobre meus comportamentos. Então, normalmente, o jeito que eu venho me comportando é o jeito que eu fui aprendendo socialmente, emocionalmente, ou na igreja, ou na família, ou na sociedade. E às vezes eu até me comporto de um jeito a contrariar o que eu aprendi, mas ainda assim a minha mente está programada de acordo com o que eu aprendi. Então, não pense que porque você é diferente dos seus pais, ou uma pessoa diferente da sociedade que tem um pensamento diferente, você não foi influenciado. Provavelmente você foi influenciado e a sua mente tentou criar um padrão oposto àquele, para você sentir que estava fazendo alguma coisa com uma certa originalidade. Então, mesmo as pessoas que fazem as coisas diferentes, né, contrárias ou algo assim, contrapondo algo que ela viu na religião, ou na família, ou na sociedade, se ela não tivesse vivido naquela sociedade, ela não teria esse tipo de pensamento, essa estrutura mental. Então, tudo vem acontecendo como aprendizagens na nossa vida. A gente nasce com muitos poucos comportamentos pré-aprendidos. Por exemplo, uma criança, ela não tem medo de passar vergonha em público, ela não tem medo de ser rejeitada ou de ouvir um não. Um bebê, basicamente, ele tem medo de cair e de barulho alto. Um bebê, quando nasce, tem medo dessas coisas. Aí ele vai aprendendo a desenvolver outros medos, né? Então, agora eu expliquei já o que é a mente consciente, o que é a mente subconsciente. Eu quero entrar no que é o estado hipnótico. Que a gente ouve falar tanto de hipnose, algumas pessoas pensam em algo como magia, algo místico, algo sobrenatural, algo sobre sair do corpo, espiritual ou algo assim. E, na verdade, o estado hipnótico é um estado de receptividade mental. Você pode estar de olhos abertos ou não, você pode estar consciente ou quase dormindo, assim, num estado parecido com estar quase dormindo ali, mas o estado hipnótico é caracterizado por um estado de receptividade mental. O que é isso? Nessa hora, a sua mente está mais aberta a aceitar como verdade coisas que você pensa ou que você ouve. Por exemplo, a maior parte do dia, se você pensa assim, eu sou um estúpido, pode ser que esse tipo de pensamento, por mais que você pense isso, ele não tenha um efeito sobre você. Mas em alguns momentos, pode ser que esse pensamento, ele pense, nossa, talvez eu seja mesmo. Então, em alguns momentos, a mente está mais receptiva, e em outros ela está menos receptiva. O quanto de receptiva ela está, a gente chama de nível de profundidade do estado hipnótico. Então, qual que é a ideia, né? O estado hipnótico ele é tão natural que ele já acontece todos os dias com todas as pessoas. A cada 10, 15 minutos por hora, a nossa mente fica desse jeito, mais receptiva. E aí, o que é um ponto interessante? Lembra que eu falei de mente consciente e subconsciente? O nosso subconsciente, ele filtra a realidade.
que está acontecendo. Se no seu subconsciente você instalou ali um programa, né? Que você nunca vai dar certo em relacionamento, ou que as pessoas vão te rejeitar, o seu subconsciente vai te fazer tomar decisões, tomar atitudes, falar de um jeito específico com as pessoas, que vai meio que fazer com que elas te rejeitem ou que as coisas não deem certo para você. Ou seja, o seu inconsciente cria uma realidade, projeta essa realidade no mundo e executa essa realidade. Se o seu subconsciente tivesse programado para ter sucesso, para as pessoas gostarem de você, para você ser divertido, atraente e tudo mais, você teria comportamentos diferentes que iam refletir dessa forma no mundo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que à medida que a gente vai aceitando sugestões nossas ou das outras pessoas e tudo mais, a gente vai remodelando a nossa realidade interna e a gente vai se comportando de acordo com essa realidade interna para que o mundo reaja dessa forma. Ou seja, se muitas vezes você acreditou que você nunca ia dar certo num relacionamento, ou que você não leva jeito com dinheiro, ou quem nasceu no seu bairro ou na sua família não é para ser rico mesmo, ou que é impossível emagrecer depois de uma certa idade, ou depois de ter sido mãe, ou pai, ou algo assim, ou depois de ter tido tal doença, se isso se tornou uma realidade no seu inconsciente, o seu corpo, suas emoções, seus comportamentos vão agir para forçar aquela realidade a acontecer. Então, o estado hipnótico é quem aceita e cria essas sugestões e coloca aqui no seu inconsciente. E aí você vive sua vida toda baseado nessas programações, até que tenha uma outra sugestão hipnótica que ou reforce ou enfraqueça essas que você já tinha. Quanto mais emoção você tem em relação a uma sugestão que você aceitou ou se deu, né, ou aceitou de alguém, quanto mais emoção aquela sugestão veio, por exemplo, numa briga, alguma coisa assim, alguém falou alguma coisa para você, você acreditou naquilo por um segundo, é como se você tivesse respirado aquilo, aquilo virou uma verdade na sua cabeça. É muito mais difícil tirar esse tipo de sugestão do que uma que alguém falou, nossa, você foi bem nesse trabalho, você deve ser inteligente. Você fala, legal, devo ser mesmo. Mas às vezes isso não entrou com tanta força. E aí qualquer coisa, às vezes a pessoa te olha torto, você fez alguma coisa, a pessoa pareceu que não gostou, você fala, ai, eu não devo ser tão inteligente assim. Então, o nível de emoção, o nível de impacto que a sugestão hipnótica gerou na hora que você recebeu essa sugestão, define o poder que ela vai ter sobre a sua vida. Então, onde eu estou querendo chegar aqui? A todo momento a gente está vivendo de acordo com o nosso modelo, nossa planta de mundo, e essa planta, às vezes a gente consegue sem, né, meio que na intuição, meio na sorte, mudar isso, e a gente se comporta melhor. Só que quando a gente aprende a entrar de maneira proposital, deliberada nessa planta, a gente consegue reorganizar qualquer coisa. E aqui que entra a auto-hipnose gerativa. Ou seja, por mais que alguém tenha me dado uma sugestão que foi forte na época, eu acreditei, eu acho que eu vou ser um fracassado para sempre, eu consigo entrar em estado hipnótico, mudar essa sugestão e colocar uma outra mais positiva no lugar. Então, a hipnose não é dormir, não é perder consciência, não é imitar um cachorro, não é contar segredo, não é sair do corpo. A hipnose é de olhos abertos ou fechados, sentado, de pé ou deitado, quase dormindo ou bem acordado, a mente fica mais receptiva e você consegue remodelar a sua organização mental. Todas as pessoas podem entrar em estado hipnótico. Algumas coisas que influenciam no tipo de sugestão que vai ser aceita pela nossa mente inconsciente, a autoridade da pessoa que falou. Por exemplo, é alguém que você confia, como professor, ou padre, ou seus pais, ou um amigo que você confia muito. O estado emocional que você está na hora, né? Se você está muito feliz ou muito triste, alguma coisa assim, é mais provável do que quando você está num nível sério, assim, neutro. A probabilidade daquilo ser verdade, né? As sugestões que fazem mais sentido para você podem ser mais aceitas. E um ponto interessante aqui é que não é necessariamente só a probabilidade de ser verdade, no sentido de ser uma realidade no mundo, mas se a pessoa foi convincente na hora que ela construiu uma narrativa, por mais que as informações não estejam uma conexão uma com a outra, mas se a história pareceu
concisa, é fácil você aceitar aquele tipo de história também. E até tem gente que passa por processos até de lavagem cerebral e tudo mais, com uma história absurda, ela vai ver 10 anos depois, ela fala, nossa, como que eu acreditei naquilo, ou como que eu confiei naquela pessoa, e na verdade ela confiou por quê? A história foi embrulhada de um jeito que parecia fazer muito sentido. E tudo isso entra como sugestões hipnóticas, molda a nossa realidade, molda nossas decisões, comportamentos e emoções no mundo. Então, se a gente tivesse um poder que nos ajuda a reorganizar tudo isso, seria muito positivo, seria muito bom. E é aqui que entra a auto-hipnose gerativa. A auto-hipnose gerativa, ela trabalha com um método de 4 passos, eu chamei de SAMI, e ela funciona com 4 coisas para olhar. Claro que cada uma vai ser um pouquinho mais complexa do que o que eu vou explicar aqui nessa primeira aula, né? Mas, basicamente, o S do SAMI é de segredos do subconsciente. Então, eu acesso e descubro com segurança quais informações a minha mente está tomando como verdade, quais informações eu aceitei na minha vida, quais são as estruturas que eu fui criando na minha planta mental ali, quais são as crenças que estão moldando minhas decisões, quais são as causas de certos padrões que eu venho repetindo na vida. Então, o primeiro passo é eu ir descobrindo mais ou menos assim, como que está meu inconsciente? Como que ele está organizado? Como que minha estrutura mental está organizada sobre esse assunto? Por exemplo, eu quero descobrir sobre por que eu não dou certo em relacionamento, ou o que eu preciso fazer para melhorar numa atividade física que eu já faço bem. Então, tudo que eu preciso fazer é descobrir como a minha mente está organizada sobre aquele assunto. Pode ser algo que eu faço bem, pode ser algo que eu não faço tão bem, mas eu vou descobrir como que está. Se eu não faço bem, basta eu mudar um pouquinho, deixar neutro, um pouquinho bom. Se é uma coisa que eu já faço bem, eu vou mudar para deixar aquilo ainda melhor. Esse é o S. Aí o A do SAMI é a alavancagem, ou seja, qual é o ponto que eu vou começar a mexer primeiro nessa planta, que vai ou desestruturar um padrão ruim, ou dar sustentação e base para construir um padrão mais poderoso. Ou seja, a alavancagem é quais são as coisas que eu vou mexer primeiro que vão gerar mais impacto em mim. O M vem de mudanças, efetivamente. Aqui é quando eu entro no estado hipnótico, dou sugestões para minha mente, reorganizo tudo isso, ou seja, eu meio que coloco a mão na massa nos meus processos mentais, emocionais. Normalmente aqui, eu sempre olho 3 coisas como ponto focal. Primeiro, adicionar um recurso interno, num contexto que eu preciso de um recurso interno. Recurso pode ser confiança, motivação, energia, vibração, bem-estar, alguma coisa assim, inteligência, foco, atenção, qualquer coisa boa. Outro é eu resolver um conflito interno, ou seja, tem uma parte minha que quer isso, mas aqui tem uma outra parte minha que não quer. A minha parte de relacionamento entra em contato com a minha parte financeira e as duas têm conflito, então ou eu me dou bem no relacionamento, ou eu me dou bem financeiramente, daí às vezes eu estou ganhando dinheiro, entro num relacionamento, aí parece que eu paro de ganhar dinheiro, mas o relacionamento se mantém, daí o relacionamento acaba, daí eu volto a ganhar dinheiro, ou seja, tem algum conflito interno. Ou, ainda na parte do M, eu posso eliminar uma emoção traumática. Ou seja, eu passei por uma briga, eu passei por um estresse muito grande e aquilo deu sugestões para minha mente inconsciente e às vezes eu preciso eliminar e neutralizar as emoções geradas nessa situação, nesse trauma todo aí. E o I do SAMI é sobre instalar novos processos positivos. Na hora que eu roí as unhas, eu vou fazer alguma coisa no lugar. O quê? Na hora que eu tinha insegurança, na hora que eu duvidava de mim, qual é o comportamento ou os padrões novos de comportamentos que eu vou querer instalar no lugar dos padrões problemáticos? Quais são as emoções que eu vou querer sentir nos momentos que antes eu sentia emoções negativas, né? Então, o I é de instalações futuras mesmo, né? O que vai acontecer no futuro? Então, retomando, SAMI, segredos do inconsciente, A, alavancagem, M, a mudança efetiva, que pode ser ou adicionar um recurso, ou resolver um conflito interno, ou eliminar um trauma, e o I, instalação futura. Tudo isso, a auto-hipnose gerativa, ela nos ajuda a fazer. E ela foi sistematizada em 3 níveis. Eu chamei esses níveis de explorador, sábio interior e alquimista. Não vou entrar muito em detalhes em cada um, mas explorador, ele está
travando consciência, ele está travando contato pela primeira vez com a hipnose. A maioria das práticas eu faço junto. Aí a pessoa já sabe dar sugestões, ela vai começando a entrar em estados, fazer algumas mudanças simples ali. E aqui ela já começa a perceber, né? Mudança de controle emocional, melhora do sono, redução da ansiedade. No nível sábio interior, a pessoa faz sozinha as induções, né? Ela faz o processo inteiro, ali ela já sabe fazer vários processos de mudança. Então aqui ela já começa a eliminar comportamentos indesejáveis, eliminar dor de cabeça, dor no corpo. Ela consegue aumentar nela mesma estados de motivação para estudo, exercício físico, seja lá o que for. Ela consegue eliminar crenças limitantes, ela consegue resolver traumas, eliminar conflitos internos, instalar crenças possibilitadoras, buscar informações na memória que ela já tinha se esquecido. Então ela já pode fazer 80, 90% de tudo nesse nível aqui, sabe, interior. No nível alquimista, ela consegue acessar praticamente qualquer informação da mente subconsciente dela e fazer praticamente qualquer mudança na vida dela que ela queira. Então ela vai aprender o ADI, né, uma técnica que eu ensino que chama acesso direto ao inconsciente, junto com outros processos avançados que ela vai conseguir obter. E um grande ponto do alquimista também a pessoa aprende a gerar uma estrutura comportamental na vida dela que faz com que ela tenha recursos para resolver problemas que não aconteceram ainda. Ou seja, a hora que aconteceu uma coisa que seria um problema, ela resolve na hora e aquilo não se torna um problema. Né? Qual a diferença das pessoas que passam por problemas e as que não passam? A que não passa, não é que ela não tem problema, é que a hora que vem uma situação, ela lida bem com aquilo. Aquilo não fica horas, dias, macetando a vida da pessoa. A que tem problemas, a hora que acontece a situação, ela não sabe lidar, ela tem que aprender, pedir ajuda e tudo mais. Então, o nosso foco é se tornar o tipo de pessoa que entra a parte da geratividade aqui, que resolve o problema antes mesmo de ele acontecer. Como fazer hipnose gerativa? Práticas de 5 a 10 minutos por dia já são suficientes. Você só não pode fazer operando equipamentos ou dirigindo, alguma coisa assim, né? Mas você pode fazer em qualquer lugar. Basta que você faça ou de olhos fechados ou abertos, né? Mas é legal que pare um pouquinho. Pode até fazer, fazendo uma caminhada e tudo mais, mas talvez no começo você prefira fazer sentado. Normalmente um assunto demora por volta de 21 dias para ser completamente remodelado e mudado, mas nos primeiros dias a gente já consegue sentir diferença. Então, ao longo de 21 dias, você vai sentindo mudanças graduais com práticas de 5 a 10 minutos por dia. E o mais interessante, não precisa ser muito bom em concentração, ser a pessoa focada, que vai na montanha, medita, fica lá 3 horas sem pensar em nada. Então, qualquer pessoa, em qualquer estado mental, pode entrar num estado hipnótico. E basta que ela siga os níveis das práticas, né? No começo ela vai estar no nível explorador, então ela vai aprendendo e tal, e logo ela já passa para o nível sábio interior, que é o nível intermediário, e assim vai. Eu quero ensinar nesse vídeo uma prática bem rápida de auto-hipnose que você pode fazer só para desfrutar um pouquinho de um estado de relaxamento. Não vai dar para ensinar aqui como fazer uma grande mudança, mas eu quero te ajudar a entrar num estado hipnótico. Então, faz junto comigo aí. Se você puder fazer isso agora, faça. Se não, pode só ouvir essa prática e depois você repete. Não vai acontecer nada se você estiver agora dirigindo, fazendo alguma coisa. Basta que você não faça isso que eu estou falando. Então, caso você vá fazer, eu quero que você esteja parado. Porque eu vou sugerir uma prática aqui que é interessante que você esteja parado. Fica de olhos abertos, olhando um ponto um pouco acima da linha dos olhos. Por exemplo, a minha linha dos olhos está aqui, eu vou olhar um ponto um pouquinho para cima aqui. Nesse ponto que você está olhando, para a sua visão e pensa em 3 coisas que você está vendo. No meu caso aqui, eu estou vendo uma cafeteira, um interruptor de luz ali na frente e um quadro ali na frente. Então eu estou vendo 3 coisas e aí eu guardo isso na minha mente. Cafeteira, interruptor de luz, o quadro. Faça isso para você. Escolhe 3 coisas que você está vendo agora. Agora, percebendo ao redor os sons que tem à sua volta, preste atenção em 3 sons. Eu, no caso, estou ouvindo o som da minha própria voz, o som de um relógio de tic-tac que tem aqui, e o som do computador,
fazendo um certo ruído. Então, eu estou ouvindo esses 3 sons. Percebe para você quais são esses 3 sons. E tendo feito isso, perceba 3 sensações no corpo. Por exemplo, eu estou com uma mão encostada na outra nesse momento, então meus 5 dedos estão se encostando. Eu estou sentindo agora a sensação do peso do meu corpo aqui das costas na poltrona que eu estou. E a sensação do meu pé esquerdo tocando no meu tênis aqui. Então, 3 sensações. Toma consciência disso, perceba 3 sensações para você. Respira fundo. E agora eu quero que você faça isso de novo com 2, ou seja, 2 imagens, e pode até repetir 2 sons, 2 sensações. Pode fazer no seu tempo, 2 imagens, depois 2 sons, depois 2 sensações. E agora, 1, 1 e 1. Uma imagem, um som e uma sensação. Se você reparar que a sua visão começou a funilar como se fosse um túnel, você fala assim: eu vou fechar os olhos e vou ficar 30 segundos em estado auto-hipnótico. E quando o Bruno me falar para abrir os olhos, eu vou abrir os olhos. E aí você simplesmente pensa isso, fecha os olhos, e daqui mais ou menos 30 segundos eu falo com você. Enquanto isso, outras pessoas estão olhando ainda 2 coisas, ou uma coisa, um som, uma sensação. Eu vou dar 1 minutinho nesse vídeo para que todos tenham a oportunidade de fechar os olhos. E mesmo que você só tenha sentido um relaxamento, faz isso. Eu vou entrar em estado hipnótico agora, eu vou fechar os olhos e vou relaxar até o Bruno me falar para abrir os olhos. Independente de que nível você esteja da prática agora, faça isso, se você não tiver feito ainda. E pode abrir os olhos. Para alguns passou um pouquinho mais de 30 segundos, para outros talvez tenha passado exatamente 30 segundos. Algumas pessoas não fizeram e quem fez talvez tenha experimentado um estado de relaxamento. E aí você pode ter pensado, mas eu estava escutando, eu estava consciente. E isso é normal. Tá? Você não vai parar de escutar, você não vai ficar inconsciente. Você só vai sentir uma mudança de percepção, que pode ser física, pode ser mental, pode ser num nível de emoção que se acalma, que se aquieta. E normalmente nesse estado é quando a gente usa as técnicas de mudança e tudo mais, né? Na hora que você está ali de olho fechado, concentrado, é a hora que a gente abriu o espaço na sua mente e usa isso. No nosso caso aqui a gente só entrou para relaxar, mas era nesse momento, né, quando a gente quiser, quando a gente souber o que fazer nesse estado, é onde a gente cria nossas próprias mudanças internas e profundas. Eu quero muito ter a oportunidade de te ensinar auto-hipnose, então nesse vídeo aqui eu consegui passar o que eu tinha, né? Mas aqui eu acho que deu para explicar de uma maneira geral e te ajudar, talvez, a experimentar um leve estado hipnótico por alguns segundinhos aí, talvez 1 minuto, algo assim. Agora, se você quiser continuar comigo, aprendendo mais sobre auto-hipnose, participar da minha turma do curso de auto-hipnose gerativa, eu estou com inscrições abertas. É um curso online, gravado, né, com vídeos, com apostilas, material de acompanhamento. E acompanhamento comigo também, por WhatsApp, você pode tirar dúvidas e você pode baixar as aulas no seu celular e assistir depois da onde quiser. É um curso muito bom, muito completo. Tem muita teoria, sempre voltado para a prática, e você vai aprender do zero ao avançado tudo o que você precisa para gerar mudanças profundas e poderosas em absolutamente qualquer área na sua vida. Tem muita gente que fica inseguro sobre será que vai funcionar comigo, será que eu vou aprender? Então, para resolver isso, eu coloquei 30 dias de garantia no curso. Em 30 dias você assiste o curso inteiro, faz várias vezes a técnica, até chega a fazer um processo inteiro de 21 dias, se você se organizar bem.
Você deu 30 dias e você fala assim, não gostei, não funcionou, não serviu para mim, você entra na mesma plataforma que você comprou o curso, com 2 cliques ali você pede seu reembolso. Não precisa falar comigo, não precisa me explicar e não precisa nem justificar o valor aí estornado 100% para você. Então, você tem 30 dias aí de garantia para fazer o curso inteiro, baixar os materiais e, caso não goste, pedir o reembolso. Então, caso você queira entrar na próxima turma, tudo que você tem que fazer é clicar em algum botão aqui, né, nesse vídeo, provavelmente embaixo desse vídeo aqui você vai ver um link, um botão, que vai te levar para uma página que você vai colocar seus dados. Eu não vou receber nenhuma informação financeira sua, eu vou receber só o e-mail da sua inscrição, né? Eu não tenho acesso a nenhuma informação financeira sua, só vou saber o seu nome. E talvez o seu nome e seu e-mail, né, para te contatar e tudo mais. Então, né, nesse botão, nesse link, você vai colocar essas informações, colocar esses dados. Confirmou seu pagamento, você já vai ter acesso imediato ao curso. Mesmo que eu esteja dormindo, mesmo que eu esteja viajando sem internet, você vai receber acesso imediato. Você pode começar o curso daqui 5 minutos, se você quiser. Então, vou encerrando por aqui esse vídeo. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido interessante, que você tenha aprendido alguma coisa nele. E te vejo aqui desse lado, né, do lado dos meus alunos de auto-hipnose gerativa. Vou ficando por aqui, abraços e até lá.